Boa noite. Já que depois, dessa, Boa noite. Vamos cantar, né? Vamos acordar aí quem tá aí meio dormindo ainda. Vamos levantar aí. Vamos ficar de pé. Todo mundo de pé. Vamos lá. Nós vamos cantar uma música bem animada. Acho que alguns já conhecem. Shekinah. Vai estar ali, ó, para todo mundo quem não sabe a letra. E principalmente as mulheres têm que me ajudar. Porque essa música é feita para as mulheres. Então vocês têm que me ajudar aí, tá bom? Mensageiro? Então vamos lá. Tem dias que a gente não tem muita vontade de orar, de conversar com Deus. E isso acontece com todos nós. Mas basta que a gente se incline um pouquinho e que lembre um pouco de Deus. Deus está sempre conosco, Ele é sempre fiel. Eu
nós te agradecemos pelo teu santo dia. Te agradecemos pelos momentos em que vivemos aqui, pelo teu santo sábado do descanso. Que o Senhor possa nos conceder agora momentos felizes também e adentrando numa nova semana desconhecida para nós. Mas que o Senhor possa estar presente na nossa vida e nos abençoando desde já. É o que eu lhe peço no teu santo nome. Amém. Fernandinho, desce aqui um testemunho, vem cá, um testemunho, porque o modelo de hoje eu achei muito bom. Uma pena que nós tivemos bastantes atividades aqui, né? Parece que aí uma coisa parece que tende a atrapalhar a outra. Mas o que vocês fizeram hoje à tarde? Alguns jovens que inclusive estão aqui. Bem, em torno de 20 jovens, né? Nós comparecemos no asilo, onde fomos falar um pouco de Jesus para eles e também conversar com eles sobre a vida deles, como eles se sentem, como tem sido a vida deles ali naquele asilo ou a vida deles passada. Então foi legal que a gente cantou alguns corinhos da igreja, conversamos com eles em particular e também presenteamos eles com o CD do nosso irmão Cid Moreira, relacionados às 28 crianças adventistas, e todos ficaram muito felizes, se emocionaram, então foi bastante positivo. Vamos dar uma saudação aí aos jovens que foram lá. Eu pude ter a oportunidade de acompanhá-los também. É o seguinte, o cristianismo, ele surgiu num contexto do judaísmo, não foi? Jesus era judeu, não é verdade? Então o cristianismo surge com esse contexto aí. Jesus era judeu, Jesus vem e estabelece o cristianismo. Então durante aproximadamente 3 séculos, 300 anos, o cristianismo e o judaísmo, eles caminham lado a lado. Então era comum, por exemplo, os cristãos irem à sinagoga, adorar. Por quê? Porque havia muitos pontos comuns entre o judaísmo e agora o cristianismo que Cristo veio estabelecer. Foi lá pelo ano 320 que começa a haver uma diferenciação de forma marcante. Bom, no ano 70, o general Tito, como estava profetizado em Mateus, o general Tito com o exército romano, ele invade e destrói Jerusalém, inclusive o templo. Então eles não tinham mais o templo, os judeus não tinham mais o templo, e o cristianismo e judaísmo que caminhavam juntos, começam a se separar agora. E no ano 320, com a conversão, entre aspas, de Constantino, se estabelece agora uma igreja. Uma igreja que veio do cristianismo, mas com características do romanismo. Então surge a Igreja Católica Apostólica Romana. E aí, a partir daí, a Igreja Católica passa a ser a igreja oficial dos cristãos. E isso vai durante muitos séculos. A Igreja Católica predominava. A igreja, quando você vai na Europa hoje, você vê muito isso, né? Lá na França, lá na Itália, você vê aquelas catedrais, você vê aqueles grandes palácios. Por quê? Por exemplo, a igreja se une muito com o Estado. E todas as vezes que a igreja se une com o Estado, não dá bom resultado. Mas isso que aconteceu durante 1200 anos aproximadamente. Havia entre o poder do Estado, o poder civil e o poder religioso, havia uma união. O Estado não fazia nada sem a bênção da igreja. E aí a igreja estabeleceu a figura do Papa como seu líder religioso, Papa, figura do Papa. Então, chega
pelo ano 1500, quando o Brasil foi descoberto. Então veja, quando o Brasil foi descoberto, quem que estava com Pedro Álvares Cabral e o grupo que veio com ele para descobrir o Brasil? Quem que estava lá na embarcação? Os jesuítas. Por quê? Porque o interesse da igreja extrapolava o interesse religioso. Havia um interesse político. Então o Estado e religião estavam realmente muito ligados, ok? O que acontece lá por volta de 1500? Surge, eu vou colocar na tela uma declaração de Ellen White antes. Em alguns casos em que o historiador, eu estou me referindo à introdução do livro Grande Conflito. Olha o que o Ellen White fala, porque sabe o que eu pensava no passado? Que Ellen White e alguns escritores bíblicos faziam o seguinte: Deus dava a visão e eles iam escrevendo. Era como se fosse um ditado, sabe o ditado? Deus ditava e eles escreviam. Como que se o escritor fosse um datilógrafo. Vocês nem sabem mais o que é datilógrafo. Mas como ele fosse um digitador. Então Deus ditava, ele escrevia. Eu pensava na inspiração dessa forma. Na verdade, a inspiração não é dessa forma. Não é verbal. Não é um ditado. Deus ditando e o profeta escrevendo. E Ellen White, no livro Grande Conflito, na introdução, isso fica muito claro. Por quê? Porque para ela escrever esse livro, ela consultou muitas fontes, muitos historiadores. E aqui na introdução diz o seguinte: em alguns casos em que o historiador agrupou os fatos de tal modo a proporcionar uma visão compreensiva do assunto, ou resumiu convenientemente os pormenores, as suas palavras se referindo a de Ellen White foram citadas, as suas palavras se referindo, aos historiadores, foram citadas textualmente. Em alguns outros casos, porém, quando foi feita uma menção generalizada, não se nomeou o escritor. Então veja, quando você pega o livro Grande Conflito, é onde a gente vai se basear as nossas palestras, quando você pega esse livro, você vai notar de que Ellen White cita historiadores dos seus dias. Ela buscou fontes para confirmar aquilo que ela estava escrevendo. Então não há nenhum problema de um profeta pesquisar e Deus orientá-lo, evidentemente, sobre a orientação do Espírito Santo, para que ele escreva. Mas ele está, em algumas coisas, ela cita, é uma citação entre aspas, porque ela está descrevendo o que realmente o historiador quis dizer sobre aquele assunto. Então a gente vai encontrar muito isso no conflito do século. Ellen White usando uma outra fonte. Não é uma fonte primariamente dela com Deus, mas é uma fonte secundária de historiadores fidedignos, e ela então usa quando ela escreve. E é interessante como ela usa de forma muito apropriada, porque você não vê contradição, você não encontra contradição. O outro texto diz o seguinte, que os relatos do passado, ela dizendo, e ela incentiva a gente a estudar o que nós vamos estudar aqui juntos, algumas estações, os relatos do passado têm nova significação e por meio deles projeta-se uma luz no futuro, iluminando a senda daqueles que, semelhante aos reformadores dos séculos passados. Então Ellen White fala muito dos reformadores. E ela diz que nós deveríamos estudar a vida desses homens. Nós devíamos entender o pensamento dos reformadores. Ela incentiva muito isso. E ela, porque ela diz o seguinte, que ao nós estudarmos o que ocorreu no passado, isso pode fortalecer a tua fé no presente e lhe dar esperança quanto ao futuro. Então fortalece a sua fé. Eu não poderia deixar de começar com esse camarada aqui fantástico, chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero. Não era nada bonito, né? Martinho Lutero. Bom, Ellen White diz o seguinte no livro Conflito do Século, página 120, se referindo a ele. Ellen White era fã de Martinho Lutero.
ela diz o seguinte: preeminente. Sabe o que é uma pessoa preeminente? Preeminente entre os que foram chamados. Ela diz que Martim Lutero foi chamado por Deus para dirigir a igreja das trevas do papado à luz de uma fé mais pura. Acha-se Martinho Lutero. Texto dela, página 120, com o fim do século. Por meio dele, olha o que diz Ellen White, por meio dele Deus efetuou uma grande obra para a reforma da igreja e o esclarecimento do mundo. Então Ellen White atribui a Martinho Lutero uma pessoa que foi chamada por Deus para fazer uma grande obra para Deus nesta terra. Então nós acreditamos muito de que realmente, como diz Ellen White, Martinho Lutero foi uma pessoa chamada por Deus. Quem foi Martinho Lutero? Ele era filho de camponeses, seus pais humildes, porém família honrada. O seu pai queria que ele fosse advogado e educou-o com muito sacrifício para ele se tornar um grande advogado. Martinho Lutero era uma pessoa muito inteligente, muito apegado aos livros, e ele poderia ter se tornado um grande advogado. Não é, Felipe, que eu não acredito que isso é bom. Ser advogado é muito bom. Se eu não fosse pastor, eu seria advogado. E ia ganhar muito dinheiro. Mas, portanto, todavia é o seguinte: Martinho Lutero contrariou seu pai. E ele, com 17 anos, para completar 18, ele disse não ao seu pai. E ele disse: pai, eu quero outra coisa. Eu vou para o monastério. Eu vou ser um monge. Como o pai dele conhecia já as falcatruas da igreja, como o pai dele já tinha uma visão negativa da igreja, pelo que a igreja estava fazendo naqueles dias, o pai disse: olha, eu não quero isso para você. E ficou sem falar com ele 2 anos. Quanto tempo o pai de Lutero ficou sem falar com ele, porque ele desistiu do sonho do pai de ser um advogado, para ser um monge, um padre? 2 anos. Com 18 anos ele entra na Universidade Erfurt. Tudo isso lá na Alemanha, tá, gente? Com 18 anos. Era um feito para aquele tempo. Agora, Ellen White diz que o temor de Deus habitava no coração de Lutero. E o meu desejo nesta noite, queridos, é que o temor de Deus habite no seu coração. Você seja um jovem, que o temor de Deus esteja no seu coração. Temor aí não no sentido do pavor e do medo, mas no sentido de que você quer a Deus e vai honrar o nome de Deus. Este é o temor de Deus. Eu vou honrar o nome de Deus. Eu vou estar com Deus na minha vida. E lá na universidade, ele encontrou uma Bíblia em latim. Porque naqueles dias, a Bíblia, por incrível que pareça, a Bíblia era um objeto escondido, não era usada. Era a voz da igreja, do papado, dos padres, era a voz da tradição. Mas ele encontra uma Bíblia em latim e escondido, diz a história, ele começa a pegar aquela Bíblia em latim e devorá-la, estudá-la. Ele percebe a sua situação pecaminosa. E ele passou uma fase aos 18 anos que ele queria se santificar. Ele vê a sua natureza corrompida, má. Ele quer lutar contra os desejos da carne, da sua natureza. E ele começa um processo de penitência, de jejuns, de vigílias. Ele começa a se santificar. Ele queria subjugar os males da carne através da sua autodeterminação. Mas ele começa a encontrar assim uma vida muito cruel, muito difícil. Ele não está feliz. E aí um amigo dele, gente, é muito bom a gente ter bons amigos. Conserve boas amizades. Hoje aqui nós lançamos um projeto aqui, onde nós pais vamos estar orando por vocês, filhos,
Né, Moura? Né, Dora? Lançamos o projeto aqui. A Silvana esteve aí, o Dundum, alguns de vocês estiveram aqui hoje. Carla estava aqui. Já colocou a Amanda lá, né, Carla? Com certeza. Rogério colocou as meninas lá. Mas uma coisa que a gente tem que pedir muito para os nossos filhos é que Deus dê a eles boas amizades. Amizade é um fator determinante na vida da gente. Que bom a gente ter bons amigos, não é verdade? Então ele encontrou um amigo chamado Stauptes. O Stauptes estava lá, um colega de classe. Stauptes e Lutero, se você continuar assim, você vai se enlouquecer. Você não vai conseguir se santificar dessa maneira. Não é assim que Deus quer. E ele falou uma frase que Lutero depois cunhou-a na vida dele. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. E Lutero então tirou os olhos dele, da sua força, autossuficiência, lutando. Ele era um indivíduo muito autodeterminado, uma mente brilhante, e ele achava que ele conseguiria, com a sua força, vencer os males da carne, as suas tendências pecaminosas. Ele diz que queria subjugar os males da sua natureza, e aí ele começa a olhar para Jesus. E aí então ele diz o seguinte: olhando para mim mesmo eu não vejo como me salvar, mas olhando para Cristo eu não vejo como me perder. Quando eu olho para mim mesmo eu não vejo como me salvar, mas olhando para Cristo. E ele aprendeu com esse amigo, com Stauptes. E aí ele começa a olhar para Cristo. Ele foi ordenado sacerdote e professor. Quando ele terminou lá o curso dele de teologia, ele foi já lecionar na Universidade de Wittenberg. Wittenberg é uma cidade que fica mais para o lado norte da Alemanha, uma cidade pequena, vale a pena conhecê-la. E lá na Universidade de Wittenberg, ele começa então a lecionar teologia. E Wittenberg realmente é considerado o lugar onde ele mais viveu. Fica aproximadamente 180 quilômetros de Berlim, Wittenberg. E eu acho que coloco uma foto ali para vocês. Anterior, pode ir anterior. Nessa universidade, ao fundo tem uma casa. Ele morou ali com a sua família. Ele foi casado, teve 4 filhos. E como? Ele casou com uma freira, tá, gente? E a turma dizia que ele era muito pervertido, porque ele era monge. Ele se apaixona para a freira deixa de ser freira, se torna. Então, tem na biografia dele esse dado aí de que o pessoal diz: está vendo, Lutero queria ser tão santo, está vendo, olha aí. Mas ele formou um lar, e tudo indica que ele foi muito feliz com a sua esposa e seus filhos. É o seguinte, mas aí ele decide, nesse processo de santificação, ele decide ir para Roma a pé. E se você sair de Wittenberg para Roma a pé, você vai gastar algumas semanas. Por quê? Porque ele ouviu dizer o seguinte, que quem subisse a escada lá em Roma, eles chamam essa escada a escada de Pilatos. Eles acreditam que Jesus, a tradição acredita que Jesus tenha subido nessa escada quando ele foi ser julgado por Pilatos. E de uma forma milagrosa, a escada saiu de Jerusalém, foi para Roma. E aí a igreja constrói uma igreja, a igreja constrói uma igreja lá, fica perto da catedral de São Paulo, que é a catedral principal de Roma. Não, é de São Paulo, não é de São Pedro. A catedral de Roma é de São João. Obrigado. É de São João, São Giovanni. É a catedral. E nessa próxima catedral tem uma igreja menor, a escada está lá. E nós estivemos lá
E eu pude observar com a Nádia de que há muita gente ainda fazendo isso. Romeiros vêm do mundo inteiro para subir essa escada de joelho. É uma cena assim, eu diria, hilárica e ao mesmo tempo chocante, triste. Mas Lutero faz isso. E quando ele está subindo a escada, ele ouve uma voz, dizendo para ele o seguinte, Romanos capítulo 1, verso 17. O justo viverá pela fé. Vamos dizer juntos? O justo viverá. Ele ouve essa voz. Ele é tomado por um espanto, diz a história, Ellen White comenta isso. Eu estou tudo me baseando no conflito do século. Ellen White diz que ele foi tomado de um espanto, e aí então ele volta aterrorizado aquele impactado por aquilo, e ele volta então de Roma para Wittenberg, onde ele recebe o grau de doutor em teologia. A igreja estava fazendo tudo porque sabia da capacidade dele. Mas agora ele começou a ver a fé e a religião de forma diferente. E ele começa a ter uma experiência real com Deus. Ele começa a dizer não. Algumas coisas não devem estar certas que eu estou ensinando. Algumas coisas que a igreja defende, algumas coisas não estão corretas. E ele começa então a comparar as tradições da igreja, a teologia que ele ensinava com esse livro aqui. E ele observa então de que a igreja havia se desviado da palavra de Deus. A igreja havia se desviado do assim diz o Senhor. A igreja, lamentavelmente, havia colocado as tradições e os outros interesses acima da palavra de Deus. Essa foi a grande descoberta. E aí então, uma das coisas que a igreja fazia, por exemplo, era vender indulgência. Porque a igreja queria construir, agora sim, a igreja queria construir, quando eu falo igreja, não quero ficar repetindo o nome, né? Mas a igreja queria construir a igreja de São Pedro, lá no Vaticano. Então o que a igreja fez? Para levantar dinheiro para construir a igreja de São Pedro. A igreja disse o seguinte, começou a criar a mercadejava, diz o Ellen White. A igreja de Roma mercadejava com a graça de Deus vendendo perdão. Com a alegação de levantar fundos para a construção da igreja de São Pedro. E pelo preço do crime, deveria ser construído um templo para Deus. Isso era um crime. E Lutero decidiu se levantar contra isso. Como pode? Tetzel aparece na história, Tetzel, como um oficial encarregado de vender indulgências. E diz que esse cidadão, ele ia pelas ruas dizendo o seguinte: a graça de Deus e do Santo Padre está a vossas portas, à sua disposição. Venham comprar. E aí ia vendendo as indulgências. Num pedaço de papel se vendia, se mercadejava a graça de Jesus Cristo. Então veja, Lutero se levanta contra os traficantes de indulgência. E aí então o que ele faz? No dia 31 de outubro de 1531. Nós vamos comemorar agora, daqui uns dias, né, o mês que vem. Perdão, 31 de outubro de 1517. 31 de outubro de 1517. Ele lá, essa igreja fica próxima à universidade de Wittenberg. Ele vem e ele então escreve, baseado no livro de Romanos e em outras cartas do apóstolo São Paulo, as 95 teses sobre justificação pela fé. E ele crava na porta da igreja de Wittenberg, que era uma das principais igrejas naquele tempo na Alemanha.
porque era considerada a igreja da universidade. Wittenberg era a maior universidade de teologia da Alemanha naqueles dias. E ele crava, ele coloca lá o papel na porta principal da igreja. E se você for lá hoje, você vê as 95 teses encravadas ali na porta da igreja. Portanto, o Papa imediatamente convocou Lutero para ir para Roma. Ele tinha que se explicar. Ele não quis ir a Roma. Então o Papa ordenou de que ele fosse... Agora ele era um herege. O Papa disse, você é um herege. Você está contra a igreja, você é um herege. E convocou um tribunal, por isso que a igreja, os tribunais eram uma mistura de religião e leis civis. Religião e Estado, Felipe, nunca funciona quando se une. Apronta horrores, é terrível, a história diz isso. Mas o que acontece? O Papa diz, então você não quer vir aqui? Você vai ser julgado em Augsburgo, que é uma outra cidade na Alemanha. Mas ele disse o seguinte, aquele que deseja proclamar a verdade de Cristo ao mundo, deve esperar a morte a cada momento. Queridos jovens, você realmente vai servir a Jesus? Virão dificuldades, provações, mas Jesus vai honrar a fé de vocês. Mas vocês terão que enfrentar, como vocês já estão enfrentando aí, lá na universidade. A Nádia está lá na PUC, ela enfrenta também, ela vem contando certas coisas. Uma discussão esses dias lá é sobre a legalização da prostituição. Matéria, discussão. E eu falei, Nádia, assim como a gente tem falado para os meninos da igreja honrar a Deus, não se envergonhe, honre o seu Deus e diga o que nós pensamos sobre isso. Mas você está vendo como a coisa não é fácil? Mas se você se levanta em defesa da sua fé, do seu Deus, Deus sempre honrará você. Mas é claro que Lutero enfrentou tudo isso. Agora, as suas ideias foram espalhadas pela Europa. Logo, como um fogo na palha, Suíça, Holanda, Bélgica, Itália, Inglaterra. Seus ensinos despertaram as mentes intelectuais e o povo, de modo geral, que estava já cansado da opressão religiosa. E agora Roma estava empenhada na destruição de Lutero, mas Deus era a sua defesa. Vamos ler juntos? Roma estava empenhada na destruição de Lutero, mas essa frase, vamos ler juntos? Mas Deus era a sua defesa. Deus é a nossa defesa. Se nós estivermos empenhados nele, com ele, na vontade dele, ele vai se levantar em nossa defesa. Deus sempre se levanta em defesa dos seus filhos. E então veja, aí Lutero começa a enfrentar terríveis oposições. E aí finalmente o Papa declara, olha, você não é só um herege, mas se você não retratar, você será excomungado. E o excomungado naqueles dias significava o seguinte, você pode ser morto. Esse era na verdade a excomunhão. Perigo de vida, você pode morrer. Mas surge aí alguém chamado Melancton. Tem nada a ver com melancólito, tá, gente? É Melancton. Esse cidadão, ele surge na história de Lutero, porque Deus, ele começa a ler os escritos de Lutero, ele começa a entender o que Lutero quer dizer realmente, e ele se torna um simpatizante, e na verdade Deus levanta Melancton, que se tornou o maior amigo de Lutero, professor de grego aos 21 anos de idade, em Wittenberg. Foi o primeiro teólogo sistemático da história da Reforma. Ele sistematizou as ideias de Lutero, porque Lutero era muito bom, mas na fala, mas não era bom na escrita, em organizar as suas ideias. Lutero, ele inflamava as massas, mas ele não era um indivíduo que colocava as suas ideias
de uma forma sistematizada. Então Deus levanta Melanchthon, que era um indivíduo hiperdisciplinado, metódico e com facilidade de organizar as ideias e colocá-las no papel. Esse é Melanchthon. Então Melanchthon foi o mentor intelectual da reforma. Lutero foi o agente que Deus despertou, inflamado, poderoso, com argumentos fantásticos, mas, na verdade, o homem intelectual, o mentor intelectual da reforma, foi Melanchthon. E, finalmente, o Papa deu o último ultimato agora. 60 dias para você se retratar. Por que a igreja estava tendo paciência com ele? Porque sabia que ele era alguém extraordinário. A igreja não queria perdê-lo. E ele não queria perder a igreja. Ele nunca foi intenção de Lutero deixar a igreja. Não era a sua intenção. Ele queria a reforma da igreja. Mas ele não queria formar uma religião. Ele não tinha essa pretensão. Ele queria que a igreja entendesse de que ela não estava indo no caminho que Cristo deixou, que ela tinha se desviado do caminho de Cristo. E ele então se levanta para trazer essa conscientização para a igreja e colocar a igreja no prumo novamente. Bom, nesse período que o Papa dá 60 dias, surge um novo imperador na Alemanha, que é o imperador Carlos V. E Carlos V então disse: olha gente, está vendo, quem que é esse Lutero aí? Olha, o Martim Lutero, um professor lá de Wittenberg, disse: vamos fazer o seguinte, eu estou começando mesmo aqui meu governo, vamos convocar representantes de toda a Alemanha e daquela região saxônica e vamos ter um concílio, uma reunião. Nós vamos tratar de outros assuntos e inclusive de Lutero. Porque o Papa mandou um emissário para Carlos V, dizendo o seguinte: apaga esse indivíduo aí. Elimina Lutero. Aproveita que você está entrando aí no governo agora, é uma ordem papal. Mas Carlos V, quando viu de que Lutero tinha simpatizantes já em toda a Europa e muito simpatizante na Alemanha, disse: não vou comprar uma briga assim, vamos ver primeiro, vamos ouvir primeiro. Então convoca esta reunião, vêm os governadores de todas as províncias e todas as regiões, mas na verdade o assunto principal, ele tinha uma outra agenda, mas a agenda de Lutero é que tomou conta daquele memorável encontro. E essa reunião ficou chamada como Dieta de Worms. A Dieta de Worms. Foi quando Lutero teria que se retratar. Estava expirando o tempo que o Papa havia dado. Lá nessa Dieta de Worms, alguém disse o seguinte: Lutero, o Papa manda um outro recado: não traga Lutero para a Dieta de Worms, porque senão ele vai confundir a mente das pessoas. Então, eles tentam manter Lutero em Wittenberg para que ele não fosse. E aí então, o emissário do Papa, Aleandro, ele se levanta lá e diz o seguinte: olha aqui, Lutero está equivocado. Ele se levantou contra a igreja, ninguém deve se levantar contra a igreja, e a ordem é que ele seja excomungado e morto. Mas alguém, Carlos V, ele entra na história como, nesse momento da história, ele foi cauteloso. Deus estava dirigindo tudo. E ele diz, os conselheiros de Carlos V dizem: não vamos fazer isso não. Vamos trazer Lutero. Carlos V manda buscar Lutero. Lutero vem. E aqui Lutero tem o seu grande discurso da história. Porque diante da Dieta de Worms, ele defende a palavra de Deus.
E ele diz: eu estou sendo julgado pelo quê? Por colocar a Deus em primeiro lugar? Eu estou sendo julgado pelo quê? Por colocar a palavra de Deus em primeiro lugar? Vocês estão me julgando por isso? O que vocês têm contra mim? E ali, Deus inspirou Lutero, a luz brilhou forte nessa dieta de Worms. Muitos aplaudiram. O assunto na Alemanha, na Europa, era um professor de teologia por nome Martim Lutero, que estava se levantando em favor de doutrinas da Bíblia que a igreja havia desconsiderado. O que acontece? Surge aqui um cidadão na história por nome Frederico. Frederico, ele era um dos assessores de Carlos V. Disse o seguinte: vamos fazer o seguinte. Ele era simpatizante de Lutero. E ele não podia mostrar essa simpatia. Mas ele pegou o seguinte, falou: olha, em vez de permitir que Lutero vá até as últimas consequências, vamos pegar Lutero e escondê-lo. E lá nessa dieta tem essa célebre declaração dele aí. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Não. Quantos querem tomar a decisão de Lutero nesta noite? Eu quero. Lutero claramente diz o seguinte: eu não posso submeter a minha fé, nenhum papa, nenhum concílio, mas a minha fé eu só posso submeter à palavra de Deus. E essa é uma frase que quando você for em Wittenberg, você vai ver que está lá estampada em todo o museu de Lutero, com toda a história dele. Essa frase está estampada em toda parte. Eu não posso retratar-me. E não me retratarei, pois é perigoso para um cristão falar contra a sua consciência. Aquilo que a sua consciência fala, siga, porque é o Espírito Santo na sua consciência. Tá certo? É o Espírito Santo. Então aí, e eu já estou fechando essa primeira parte, nós vamos dividir em 10 temas. Hoje é o primeiro e temos na sequência. Mas finalmente, o que ocorre e no dizer de Ellen White é o seguinte: ela diz assim, olha a interpretação que ela dá. Frederico, governador da região, pediu para prender Lutero na volta de Worms, numa floresta, no castelo de Wartburgo, isolado numa fortaleza na montanha. Ele ficou isolado de tudo e de todos. Ali sua pena nunca estava ociosa. Ali ele traduziu o Novo Testamento para o alemão. Ali Lutero esteve afastado do apoio terrestre e excluído dos homens, dos louvores humanos. Foi desta maneira, salvo do orgulho e da confiança em si próprio, tantas vezes determinado pelo êxito. Então Ellen White dá essas duas vertentes. Por que Deus permitiu que ele ficasse isolado num castelo? Porque lá foi que ele compôs o hino Castelo Forte. Até a gente podia terminar cantando esse hino hoje. Foi lá que ele compôs Castelo Forte. Foi lá que ele escreveu, porque aí ele teve tempo de pensar. Porque a vida dele foi de muita pressão. Mas lá ele teve tempo de pensar. Lá ele teve tempo de escrever todas as suas obras, toda a sua contribuição para o mundo religioso. E o que ele escreveu
contribuiu para que a reforma alcançasse a proporção que ela alcançou. Mas Ellen White diz que lá também ele foi protegido do orgulho, porque ele estava muito em evidência, e lá ele se isolou. Ele se aquietou, entre aspas. Então Deus preservou Lutero. E Lutero é alguém que eu quero encontrar lá no céu. De todos os reformadores, foi um homem que Deus realmente usou para a gente chegar aonde a gente chegou hoje. Por isso que eu quero deixar aqui 2 textos com você. Atos 5:29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Diga para quem está perto de você. Antes importa obedecer a Deus que aos homens. Vamos ver juntos? Antes importa obedecer a Deus. Essa é a marca registrada de Lutero. Entre obedecer a Deus e obedecer aos homens, antes importa obedecer a Deus. E outro texto que Lutero usou muito foi Apocalipse 22:20. Vem, Senhor Jesus. E em cima desse texto ele fez uma frase, cunhou uma frase importante também dele. Ele diz: o cristão, na vida do cristão, apenas 2 dias que você deve se preocupar. Tá certo? Na vida do cristão, o cristão deve se preocupar apenas com 2 dias. Quer saber qual? Quer saber? Na vida do cristão, o cristão deve se preocupar só com 2 dias. Quer saber qual? Mas antes de saber qual, deixa eu dar aqui um presente. Me diga o seguinte, você que prestou atenção. Semana que vem a gente pode fazer um quiz por escrito, e acumulando e dar um presente bacana no final, quem sabe uma viagem lá para a Alemanha, né? Você? Bom, o que Lutero um dia decidiu na sua vida? Hã? 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 Seguir a Jesus. Maravilha, vai, você merece. Pode abrir. O que você falou, Rogério? Então vem cá, Rogério. Aqui é fácil, olha aqui. Bom, que universidade ele foi trabalhar mesmo? Ele trabalhou? Hã? Eu acho que foi a Vitória aqui na frente primeiro, então. Vem cá, Vitória. Você merece, vou dar depois. Então tá aqui. Uma saudação, então, de gente muito inteligente. Vocês foram muito sábios. E esse da Vitória aí é um amplificador, eu acho que combina com você. Então, há 2 dias que Lutero disse que a gente não deve se preocupar. Sabe quais são? Lutero, então, baseado em Apocalipse, aqui em Apocalipse 22, 20, ele diz, 2 dias que o cristão não deve se preocupar. Ele diz: na verdade, Lutero dizia o seguinte: há 2 dias somente que o cristão deve se preocupar. Deve se preocupar. Fala, Laurinha. Olha, é o seguinte, ele dizia que há 2 dias somente que o cristão deve se preocupar. Ele dizia assim: com hoje e com aquele dia. Com hoje e com aquele dia. Qual é aquele dia? O dia que Jesus virá nos buscar. Gente, Deus abençoe você. E nós vamos continuar nessa jornada, nos lugares que Deus nos deu oportunidade, viu? De conhecer. Nós vamos trazer essa contribuição para você, para inspirar a sua vida a servir a Deus e a Deus somente. Vamos orar então? Arnaldo, daria para soltar? Tá aí, pessoal, o Castelo Forte, ele é meio, né? Tem aqui? Desculpa. Desculpa. Aí você joga na tela. Podemos encerrar com esse? Lutero compôs esse hino nessas circunstâncias, lá no castelo de Wartburg.
Oremos. Senhor Deus, nesse momento nós queremos agradecer ao Senhor. Agradecer a Ti porque Tu levantastes homens na história para defender a Tua palavra. E é por isso, ó Deus, que hoje nós estamos aqui. Porque um dia alguns foram inspirados por Ti para lutar do Teu lado. E um desses foram Martim Lutero. Ó Deus, que o mesmo exemplo possa ser refletido na vida de cada jovem dessa igreja. Que possamos defender a nossa fé aonde andarmos. Aonde as pessoas nos olharem, possamos mostrar que Cristo é o principal de todas as coisas. Que o mais importante é obedecermos a Deus do que aos homens. O mundo, ó Deus, impõe muitas teorias em nossas vidas. O mundo impõe obediência a nós, os seres humanos, mas nós temos o Senhor, o qual nós devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que o mesmo Espírito que esteve na vida desses reformistas esteja também na nossa vida. Que possamos também reformar a nossa vida. Possamos reformar aquilo que ainda deve ser reformado, para que possamos ver o Senhor descendo nas nuvens dos céus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse sábado que nós tivemos. E obrigado por mais uma semana que está se iniciando. Que a mesma possamos estar ao Teu lado todos os dias. Muito obrigado. Nos despeça em paz, mas não nos despeça da Tua companhia. Em nome de Jesus. Amém.